Olá, queridos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor. É o dia em que separamos para celebrar, comemorar, lembrar, juntos com os irmãos no culto público, a ressurreição do nosso Senhor. Então, quero te convidar, se você já pôde ter estado de manhã, ou se mesmo que não tenha ido, para estar logo mais à noite, juntos, congregando, cultuando o Senhor nosso Deus. Quero te sugerir também que você separe um tempinho no seu dia para fazer o seu culto pessoal. E o texto que vamos meditar hoje está lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, o último versículo desse capítulo, até o versículo 35, todo o capítulo 32. Então, vai de Êxodo 31, 18 até 32, 35. É um texto um pouquinho longo, são 36 versículos, então não vou ler aqui. Vou sugerir que você faça a leitura na sua casa, leia o texto, é um texto bastante conhecido, e você, para a gente poder refletir juntamente aqui brevemente nesse texto. O texto nos fala, e começa assim no versículo 18, que Deus acabou de falar com Moisés. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, recebendo de Deus. O Senhor entregou a Moisés as tábuas do testemunho, escritas pelo dedo de Deus, como está aqui no versículo 18. Enquanto Moisés está no monte, está recebendo. Capítulo 32, versículo 1 diz assim: vendo o povo que Moisés tardava em descer, eles vão até Arão e falam assim: levante e faça-nos deuses que vão adiante de nós. Nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, nem se ele vai voltar. Então, Arão, faça um Deus, faça deuses para nós, para que possam ir adiante de nós. É interessante como o povo rapidamente se aparta do Senhor, daquele Deus que tinha feito os sinais no Egito, daquele Deus que tinha aberto o Mar Vermelho, daquele Deus que tinha dado a eles o maná. Eles se apartam e buscam agora novos deuses. E Arão, o sacerdote, que tinha sido separado por Deus aqui, ele era a voz de Moisés desde quando estavam no Egito, e depois seria aqui o sacerdote diante do povo. Ele também parece não fazer nenhum tipo de resistência. O povo pede e ele fala: tá bom, me dê então ouro, eu vou fazer aqui um bezerro. E ele faz assim. É interessante que aquele ouro, você lembra que quando eles saíram do Egito, eles despojaram os egípcios, eles pediram e o Senhor entregou na mão deles aquele ouro. Aquilo que era a bênção do Senhor se torna um objeto maldito. Agora eles fazem um bezerro de ouro, um ídolo. E quando tudo isso acontece, Deus fala com Moisés, Moisés desce, que o povo lá embaixo está se prostituindo com o ídolo. E Moisés então desce com as tábuas. E ele fica irado ao perceber aquilo, porque veem que eles estão ali adorando um ídolo. Deixa eu chamar a atenção para alguns aspectos aqui. O nosso coração, ele se volta rapidamente para a idolatria. Queremos sempre constituir um Deus que possamos controlar. Para eles, é fácil construir um bezerro de ouro e controlar esse Deus, que vá para onde eles quiserem levar, para onde eles quiserem ir, eles podem levar esse Deus aqui para lá. Nosso Deus não é assim. Ele é Senhor, é soberano, está sobre nós. Ele que nos governa e não é governado por nenhum de nós. Ele também não tem semelhança das coisas criadas, ele é superior a todas elas. Mas o povo se aproxima dessa idolatria, como muitas vezes nós também nos aproximamos. Talvez você diga assim, mas eu não tenho nenhum ídolo aqui em casa, não fiz nenhuma imagem. Mas quantas vezes nossos ídolos são o nosso trabalho, o nosso dinheiro, a nossa família, o nosso desejo, o nosso tempo, o nosso prazer, nós mesmos. Quantas vezes colocamos outra coisa no lugar de Deus? Isso é idolatria. Algo que ocupe a nossa mente e o nosso coração e que nos domine, isso é idolatria. Queremos um Deus que possamos controlar e dificilmente queremos nos subjugar a Deus. Mas o texto nos aponta na direção contrária. Devemos nos submeter a esse Deus que tem leis e mandamentos e que os coloca sobre nós. A destruição vai vir sobre esse povo, sobre parte desse povo. O texto nos diz que 3.000 homens morrem naquele dia. O próprio Moisés e os levitas assim o fazem como punição por aquilo que eles tinham feito. O próprio Deus diz que vai destruir o povo, mas Moisés intercede pelo povo. 2 vezes, Moisés intercede pelo povo. Isso nos lembra que, apesar do nosso coração ser voltado para a idolatria, apesar do nosso coração fraquejar,
apesar do nosso coração ser fraco e querer buscar outros que ocupem a posição de Deus, há um que intercede por nós, Cristo Jesus. No caso do povo, foi Moisés, mas ele apontava para alguém, para um intercessor, Jesus Cristo, que está sentado à destra do Pai e que intercede continuamente por nós. Ele faz a propiciação no nosso lugar, pelos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue no nosso lugar. Ele se colocou no nosso lugar. É verdade, os idólatras, aqueles que têm outros deuses no seu coração, que não creem em Cristo como seu Senhor, suficiente Salvador, que não olham para Ele com amor e com graça, eles irão perecer. Mas há esperança para mim e para você, para nós que fomos alcançados pela graça de Cristo, estamos debaixo da sua intercessão. Ele é o nosso mediador. Que voltemos para Ele, que abandonemos a idolatria, que está no nosso coração, que é uma fábrica de ídolos, que abandonemos e que nos voltemos para Cristo, o nosso intercessor, o nosso mediador, para alcançarmos graça em tempo oportuno diante do Pai. E que Deus, então, nos abençoe. Amém.